Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você é. O universo só traz a você o que a sua frequência pede, ou seja, aquilo que você está vibrando. E o que significa isso? Que não adianta fazer 1 milhão de técnicas de manifestação e meditações se você está vibrando numa frequência extremamente baixa. Você sabia que as emoções têm frequências? E que a raiva não é a mais baixa de todas? A culpa e a vergonha são as mais baixas de todas. E quando nós estamos nessa frequência, lá embaixo, não há força, não há poder de atração suficiente para que a gente gere aquilo que a gente quer. Por mais que a gente faça técnicas, a gente atrai o que está no nosso campo. Todo tipo de situação. Infelizmente, é a autorresponsabilidade. Eu não acredito que exista coincidência. Tudo que acontece na nossa vida, inclusive acidentes. Ai meu Deus, vou pegar num ponto complicado aqui. De alguma forma estava no nosso campo. E por que estava no nosso campo? Porque de alguma forma a gente estava manifestando algum desequilíbrio. E por que a gente estava manifestando algum desequilíbrio? Porque tem muitos fatores que podem proporcionar isso. Aquela história de corpo, mente e espírito, quando não estão alinhados, a vida descamba. E o contrário também é verdadeiro. Corpo, mente e espírito alinhados, vida destrava. E o que é necessário que a gente faça de forma individualizada para que isso comece a fluir e que a gente se torne um imã. Tem um magnetismo onde a gente começa a atrair tudo aquilo que a gente deseja. Primeiro a gente precisa se tornar aquilo que a gente quer atrair. No campo de relacionamentos isso é muito comum de se ver. Eu quero uma pessoa assim, 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 evoluída, mas você é o quê? Você é essa pessoa que você está querendo atrair? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com uma paciente minha. Ela me procurou com muitas dores, uma tensão aqui nos ombros, que aquilo estava afetando profundamente a vida dela. E durante a anamnese eu perguntei muitas coisas, da vida dela, de hoje, da infância, muitos relacionamentos abusivos, já com o pai, casamentos que não foram legais, foram abusivos, então um histórico de muita dor, de muita raiva, de muita culpa, de muita frustração. E tudo isso afeta, energeticamente falando, a energia do fígado na visão da medicina tradicional chinesa, que é o grande gestor das emoções, controla o fluxo de energia no corpo. Ele está muito ligado às ites que dói aqui, dói ali. Tem aí como fundo principal o fígado, que não está conseguindo ter as suas funções e não está conseguindo nutrir essas estruturas e gera um monte de problema. E essa mulher estava extremamente deprimida. O primeiro dia que ela entrou aqui para se tratar das dores, ela me buscou, como a maioria das vezes acontece, para tratar essas dores. E aí, como eu sempre falo, eu vou investigar todos os fatores que estão contribuindo para que essa pessoa manifeste uma dor, um sintoma, uma angústia. Ela estava completamente deprimida, o olhar dela, assim, totalmente apagado, os olhos são espelho da alma. E na primeira sessão já identifiquei várias coisas ali, uma culpa absurda, uma raiva absurda, deprimida, sem conseguir dormir, enfim, um caos. E ela me relatou essa vazio que ela sente em relação às relações, que é muito comum hoje em dia. Iniciei o tratamento, apliquei um método que eu desenvolvi, o método TB, Chave para Cura, que visa equilibrar a pessoa como um todo, utilizando diversos recursos e conhecimentos, não só o que eu faço ali durante as sessões, mas que eu oriento a pessoa a fazer. Ela melhorou muito das dores e um monte de coisa já na primeira sessão, porque eu já fui orientando algumas coisas para ela fazer de práticas, principalmente quando ela acordar, porque na minha visão não adianta eu fazer um monte de recurso e buscar o equilíbrio dos chakras do centro de energia se eu não ajudar essa pessoa a mudar a mentalidade dela, né? Aquele padrão
vai lá, ela vai derrubar a frequência de novo, que eu fiz várias coisas para ir ajustando. Na segunda sessão, foi impressionante de ver como a feição dela estava diferente. As secretárias aqui perguntaram para mim até, Thaís, o que você fez com ela? Ela está com outro olhar, outra energia. Ela mesma falou, nossa, eu estou me sentindo muito mais disposta. Mas isso não foi só porque eu fiz recursos nela. Eu ajudei ela a identificar e modificar a forma com que ela olha para a situação, com algumas técnicas e recursos que eu apliquei ali e para ela fazer na casa dela. Na segunda sessão, na terceira, ela me relatou que teve uns dias que ela teve muita vontade de chorar e ela não conseguia parar. E que aí algumas dores começaram a voltar que já tinham ido embora na segunda sessão. Falei, o que você estava pensando no momento que você teve vontade de chorar? Eu estava pensando que eu não tenho um companheiro como eu gostaria. Eu me sinto muito triste, porque eu fui casada com uma pessoa que bebia, era muito agressivo comigo, e ele é uma pessoa muito boa, mas aquilo me machucava muito, a agressividade dele. E como eu queria ter isso, sabe? E aí me deu uma tristeza de ver que eu sou sozinha. Mas eu vou, sabe? Eu fiquei visualizando, eu fiz isso, fiz aquilo para eu atrair essa pessoa. Aí eu tive que explicar algumas coisas para essa mulher. Enquanto você estiver vibrando nessa falta, o seu pensamento o tempo todo era de que você não tem essa pessoa. Falta, carência. Só vai voltar mais disso. Não tem como vir uma pessoa num desequilíbrio desse total, nessa carência que você está emanando. E às vezes a pessoa não percebe isso, não sabe dessa informação. E aí eu falei para ela, pode parecer uma coisa de louco isso que eu vou te falar, mas você vai começar a buscar 5 coisas para você agradecer. Qualquer coisa, pode ser estar respirando, estar viva, ter uma casa para morar, ter o que comer, o que você quiser. No momento que você entrar nessa tristeza profunda de falta, que você não tem o relacionamento que você gostaria, você vai buscar e vai começar a agradecer. Qualquer coisa, você pode escolher 5 coisas pelo menos, e vai começar a repetir. Eu sou grata por isso, por isso, por isso, por isso. Eu sou grata por aquilo. Eu passei outra técnica para ela fazer. Em seguida, eu falei, e isso vai embora. Chega de pensar que você não tem. Assim você não terá mesmo, você só está atraindo mais do mesmo. E aí eu fiz a laser acupuntura, que eu uso do laser para estimular os pontos de acupuntura ao invés das agulhas, para modular questões de comportamentos dela. Tinha um medo muito grande de muita coisa. Isso afeta profundamente a energia do rim na medicina chinesa, que rege coluna, um monte de coisa, parte óssea. E aí, ao modular, equilibrar com a laser acupuntura e outros recursos, né, a técnica Lib, que vai atuar bastante no terreno biológico também, nos recursos que eu uso sempre, nem sempre, todos os recursos que eu tenho dentro do método eu utilizo na pessoa, mas a laser acupuntura e a técnica Lib sempre eu utilizo, e isso facilita, quando eu equilibro a energia de rim, de fígado, padrão energético, não de forma individualizada, sempre está conectado, eu ajudo essa pessoa a sentir, ir sentindo menos medo, menos raiva. E aí eu vou atuando também com processos como a desintoxicação, que afeta profundamente o sistema nervoso central e torna quase impossível essa pessoa se equilibrar emocionalmente. E sem equilíbrio emocional, a vibração está lá, a frequência está lá no pé, não tem como se tornar um ímã magnético para atrair o que ela quer, inclusive os relacionamentos. E explicando tudo isso para ela, adivinha? Com 5 sessões, ela ficou totalmente bem. As dores passaram, ela mudou a forma dela de viver, de pensar, ela saiu daquele padrão automático. Porque eu ensinei outra forma de enxergar para algumas questões.
Eu ajudei com recursos. Quando eu falo busque o equilíbrio emocional, não é só entendendo o padrão, mas sim fazendo recursos na pessoa para auxiliar ela a se equilibrar e ela fazendo também a parte dela, com aquilo que eu oriento. Alimentação. Fica muito difícil uma pessoa se equilibrar emocionalmente comendo muito errado. Ela usava até óleo de girassol, de canola, para cozinhar. Isso é extremamente inflamatório, uma inflamação sistêmica elevadíssima que vai inflamar o cérebro e vai gerar uma série de consequências, de fadiga, de irritabilidade. Aí junta com as toxinas que vão lá também, detona mais um pouquinho no fígado que já está sendo bombardeado com um monte de questão. O emocional é uma das coisas que mais desregula tudo. Como que essa pessoa vai se equilibrar? E tomando medicamento controlado para dormir, antidepressivo e vai resolver? Não. Então você é contra tomar medicamento? Não também. Você é a favor dela tirar? Não também. Ela começou a ficar tão bem que ela falou, vou tirar tudo. Eu falei, não, você não vai fazer isso jamais. Você vai falar com o seu médico que você está melhor. E se há possibilidade de ir reduzindo esses medicamentos. Eu tenho vários casos que a pessoa parou de tomar medicamento ao longo do tratamento. Veio para tratar insônia, por exemplo, e teve que ir reduzindo a quantidade de medicamento para pressão e parou de tomar, porque regulou tudo que precisava, ou quase tudo, né? Tudo fica meio difícil, absolutamente tudo. A gente busca ao máximo equilíbrio, uma perfeição não existe. Então tem formas, só que precisa ser olhado de forma individual o que a pessoa precisa. Então, hoje em dia, eu percebo que muitas pessoas que estão buscando mais o autoconhecimento, a expansão da consciência, começam a fazer muitas técnicas e muitas coisas e às vezes acaba esquecendo de olhar para o básico, para a terra, aterrar mesmo, fazer grounding, né? Colocar os pés na terra, grama e areia, utilizar, tem muitos recursos, né? Eu acho extremamente importante você buscar uma pessoa, um profissional que você tem empatia para te ajudar nesse processo. Sozinha fica muito difícil, né? Então, existe um caminho e que não necessariamente, aliás, na minha opinião, não é mais demorado. Existe uma crença que o que é natural pode demorar mais, pode ter um custo maior, porque vai ficar mais tempo ali, e pode, inclusive, gerar sofrimento, né? Esses dias eu fiz uma enquete aqui na internet e responderam, a maior parte das pessoas, que acreditam que fazer um tratamento mais profundo, visando trabalhar as causas, pode gerar mais sofrimento. Olha só, é justamente o oposto. Essa senhora, em pouquíssimo tempo, em anos da vida dela, ela não teve uma melhora já na primeira sessão, mas em apenas 5 sessões, uma vez por semana, ela modificou completamente a vida dela. E o principal, ela está mais feliz. Aquele monte de conflito que reflete em dores, principalmente aqui, né, que é uma tensão de raiva que a gente tem, foi embora. Qual o preço disso, dessa modificação? E de recursos e orientações que ela vai levar para o resto da vida dela. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha realmente as causas, olhando para a individualidade de cada um, a cura se acelera. Há uma economia de tempo, dinheiro, e a pessoa se liberta não só de um sintoma, mas de vários outros que normalmente estão interligados. Então, vale a pena fazer esse processo? Vale. A pessoa sofre mais? Não, pelo contrário. É a paz, é a felicidade. E sem fazer esse processo todo de equilíbrio, como que a gente vai conectar com o todo? Com essa energia, com essa consciência, com Deus, vácuo quântico, campo, como você prefira chamar, com esses ruídos todos, uma frequência baixa. Como que você vai vibrar alto na gratidão, no amor, com tantos ruídos, tantos fatores interferindo e batendo em você? Não, a gente precisa começar a ajustar. Aí sim, a hora que a gente colocar tudo isso em prática, com técnicas de manifestação, PNL, que eu adoro, técnicas de meditação, aí sim você vai ter mais condição, inclusive, para meditar, para acalmar a mente, para acessar a sabedoria divina. Essa sim, na minha opinião, é a verdadeira sabedoria.
para você conectar com o seu eu superior, com a sua centelha divina, para te mostrar como que uma pessoa toda intoxicada, tudo fora da casinha, vai conseguir fazer esse processo. A primeira coisa, ela fala assim, eu não consigo fazer meditação. Eu falo, calma, eu tô aqui para te ajudar. Você não precisa sofrer sozinha. Aliás, meu trabalho aqui é facilitar a sua vida, para mostrar um caminho. Eu sempre falo que eu não curo ninguém. Eu mostro, eu sou um canal que vou pegar na mão e vou facilitar a vida da pessoa em todos os aspectos, inclusive no controle do apetite, que também dificulta a pessoa ter uma alimentação ideal para que ela tenha um controle emocional. Afinal, nosso intestino, para mim é o primeiro cérebro, não é nem o segundo não. Se a nossa alimentação estiver muito ruim, inflamatória, desequilibrada, com carboidratos na lua, enfim, não vai produzir serotonina. 90% mais ou menos da serotonina depende que o intestino esteja ok. Com essas emoções, inflamando o intestino, alimentação errada, mais toxina, metal tóxico e tudo agindo, você acha que essa pessoa vai conseguir meditar? Vai conseguir elevar a vibração? Vai propor fazer alguma técnica de manifestação? Chega a ser ridículo até. É óbvio que não vai conseguir. E não vai conseguir, provavelmente, atrair quase nada do que ela quer na vida dela. Então, minha recomendação é busque um profissional para te ajudar no seu processo. Quem está de fora consegue enxergar melhor as suas necessidades. É muito difícil a gente fazer esse processo sozinho. E se esse conteúdo fez sentido para você, você gosta do meu conteúdo, se inscreva aqui no meu canal, assim você me ajuda a tornar mais relevante o meu conteúdo, a plataforma divulgar mais, né? Comenta aqui o que você acha a respeito de tudo isso. Encaminha para aquela pessoa que está precisando dessa ajuda.